Aleluia. Que Deus abençoe nós aqui do Brasil e vocês do exterior. Todos vocês do exterior, de toda parte do mundo. Glória a Deus, aleluia. Silas, o profeta, vai gravar, a gente está gravando o vídeo de número 60. O vídeo de número 60. Que Deus abençoe nós aqui do Brasil e vocês do exterior. Que Deus seja nossa luz, nosso refúgio e fortaleza. Eu vou aqui ler em Gênesis 22, até mais ou menos no versículo 12, até onde der, fechando uns 15 minutos, mais ou menos, porque eu não posso passar de 15 minutos. Que Deus abençoe a vocês de toda a parte do Brasil, de todos os estados do Brasil, vocês do exterior, vocês aí de Macapá, que Deus abençoe vocês, pastor Alberto, pastora Elisete, seus filhos, que Deus abençoe a cada um de vocês, a igreja aí, os membros de Macapá, que Deus abençoe cada um de nós aqui do Brasil. Vamos começar em nome de Jesus. O texto diz assim: Deus põe Abraão à prova. Vamos lá. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Abraão respondeu a Deus: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrarei, que eu lhe mostrar. Queime o seu filho, a terra que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Deus chamou Abraão, Deus botou Abraão à prova. Abraão tinha um único filho que ele tinha 2 filhos, mas o único filho mesmo dele com a esposa dele era Isaque, o seu filho natural. A outra era filho de Agar, mas esse era o filho original dele, que Deus deu a ele. E Deus chamou ele e disse, botando ele à prova: pega o seu filho Isaque, vai até a terra de Moriá, ali na montanha que eu mostrarei, que eu vou te mostrar. Queime o seu filho como sacrifício. Já pensou, irmão? O que é um cidadão queimar o seu próprio filho em sacrifício a Deus? Deus pediu o filho dele, o filho Isaque. Aqui o 3 diz o seguinte: no dia seguinte Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. Ele cortou lenha, pegou o jumento, levou 2 empregados, foi ele mais Isaque. Aqui dizendo no 4, no terceiro dia Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados: fique aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Isso foi Abraão falando para os empregados. Abraão tinha muita fé. Olha só como é que ele foi fazer o sacrifício, entregar o menino em sacrifício a Deus, queimar o menino. Ele ia fazer isso mesmo, mas ele tinha tanta fé que ele sabia que ele ia voltar com o menino. Portanto ele falou que fique aqui, falou com os empregados, com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltaremos, nós voltamos. Isso foi a palavra de Abraão. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs no ombro de Isaque. Está vendo? O menino, o garoto, ainda levou a lenha no ombro. Quando chegou lá no ponto certo, que os empregados ficou com o jumento tomando conta ali, Abraão colocou a lenha no ombro de Isaque. Pegou uma faca e fogo. E os 2 foram andando juntos. Desculpa. Daí a pouco o menino disse, olha só o que Isaque diz:
Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: o que foi, meu filho? Meu Deus, isso é forte demais, irmão, é forte demais. Pai, ele respondeu, ele falou com o pai: pai, Abraão respondeu: o que foi, meu filho? Isaac perguntou: nós temos a lenha e o fogo. O menino perguntou ao pai, perguntou a Abraão: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneiro, o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: onde está o... Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Olha só, a fé que tinha Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaac, Jesus. Depois amarrou Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Jesus. É uma parte muito forte. Em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Ele colocou o menino em cima da lenha e pegou a faca para matá-lo. Depois que ele matasse o menino, ele ia acender o fogo para queimar o menino em sacrifício ao Criador. Olha só a fé de um homem, de entregar o seu próprio filho, o filho da promessa. Ele entregou, mas Deus não aceitou. Olha como é que Deus também é maravilhoso. Deus é Deus, meus irmãos. Deus é Deus. Aqui o 11. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, 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 Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Não machuque o menino. O anjo de Deus disse para Abraão: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. E aí o anjo falou para ele: agora sei que você teme a Deus, pois não me enganou, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro. Aí Abraão, quando o anjo falou, o anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Glória a Deus. Está vendo, irmãos, como é que são as coisas? Como é que são as coisas de Deus? É assim, ó. Nós temos que ter fé. Assim como Deus colocou Abraão à prova, Ele pode colocar eu e você também à prova. Ele pode fazer coisas com nós que deixam nós assim, pensativo. Mas nós não devemos rejeitar aquilo que Deus nos pede. Nós devemos aceitar e fazer aquilo, porque Deus tem um jeito dele. Tudo é de Deus. Tudo que nós façamos é para Ele. Então ele só queria saber de Abraão até onde Abraão ia com a sua quantidade de fé. Por isso Abraão hoje, na Bíblia Sagrada, ele é falado como o pai da fé. Porque só uma pessoa, irmãos, de muita fé, pode pegar um filho e levar para oferecer em sacrifício a Deus. Sacrifício a Deus. O 13 diz assim: Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelo chifre no meio de uma moita. Deus colocou o carneiro ali, o carneirinho ficou ali, preso pelo chifre, no meio do cipó, no meio da moita. Abraão foi e pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de o Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: não
o povo diz, na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso. Está vendo só, irmãos, como é que são as coisas? Como é que Deus pôs Abraão à prova? Mas por que ele pôs Abraão à prova? Porque ele sabia que Abraão não ia fraquejar. Abraão, ele ia cumprir. Ele saiu para cumprir. Mas a graça de Deus é muito maior do que a fé de Abraão. Abraão tinha fé, mas a graça de Deus era e sempre será muito maior do que a nossa fé. Nós podemos ter fé de fazer uma árvore mudar daqui para lá, de lá para cá. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela atinge a maior altura possível de nossa fé. Enquanto Abraão estava demonstrando fé, Deus estava demonstrando personalidade, milagre. O 15 diz assim: mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome. Por que Deus jura pelo próprio nome dele? Porque não tem um nome maior do que o de Deus, para que ele possa jurar. Ele jura em nome dele mesmo, porque ele é o maior. Não existe ninguém que tenha um nome maior do que o de Deus. Diz Deus o Senhor, que abençoarei você. Diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia, do mar. E eles vencerão os inimigos. Deus falou isso a Abraão. Pela sua fé, pelo que você fez, eu te abençoarei. A sua descendência será como a areia da praia, como as estrelas do céu. Aqui o 18, por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Está vendo como é que Deus agradou daquilo que Deus, que ele mandou, que Abraão ia fazer? Deus agradou do modo que Abraão fez. Você também, eu e você, nós precisamos fazer isso também. Quando Deus te chamar para qualquer trabalho, conforme sempre ter me chamado, eu não nego, eu nunca neguei. Todo lugar que o Senhor manda eu fazer alguma coisa, eu faço, em nome dele, é claro. Porque se eu fazer em meu nome, não vai dar certo, porque eu não sou nada. Eu e você aqui no mundo, nós somos muita coisa se tiver Deus. Se não tiver Deus, nós somos uns fraquejados. O 19 diz assim, Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados, e foram todos juntos para Becebá, onde Abraão ficou morando. Está vendo? Eles foram juntos, Abraão cumpriu o dever dele, né, em lá para poder tentar oferecer. Ele foi diretamente para oferecer, acendeu a lenha, deitou a criança em cima da lenha, na hora de degolar o menino, para poder ir botar fogo, para poder queimar o menino, estava lá o carneirinho. Como Deus é maravilhoso, gente, como Deus é maravilhoso. Acredito nesse Deus. Não deixa esse Deus passar em branco na sua vida, na minha vida. Se concentra em Deus. Se concentra em Deus. Aí a gente lê um texto desse, depois você põe em sentido, você vai ver, né? Se Abraão, uma pessoa, né, mortal, ele não rejeitou o pedido de Deus de entregar o filho dele em sacrifício, como é que Deus não ia mandar o filho dele, Jesus Cristo, para morrer no sacrifício por nós, por mim e por você? Isso mexeu com a mente, com o coração de Deus. Portanto, ele mandou que o filho dele viesse, Jesus Cristo, sofrer as consequências por nós, para morrer em nosso lugar, conforme ele morreu em nosso lugar. Ele morreu para salvar eu e você do Brasil e do mundo. Muito obrigado pelos vídeos que estão rodando o mundo. Vocês estão assistindo, muito obrigado. Fica com Deus. Que Deus abençoe esse domingo maravilhoso. Hoje, 18 de outubro de 2020. Que Deus abençoe cada um de nós, daqui e de fora. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Glória a Deus.